Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, mais um vídeo de conversa franca, tá? Apenas segunda-feira, né? 21 de abril. Comemora-se, né? Tiradentes, né, gente? O mártir da independência, né? Muito bom, muito bom. Feriado prolongado, né? E sobre tecnologia, o mundo da tecnologia, a gente tá em polvorosa, tá? Com esses aumentos aí das taxas de importação do Trump em relação à China e também a China em relação ao Trump, né? Então, taxa de importação tá complicado, hein, minha gente? Complicado mesmo. Mas enfim, o que vai acontecer, gente? Os eletrônicos, os aparelhos de tecnologia em geral vão subir, tá, gente? Vão subir em dólar, porque muitos itens, muitos aparelhos eletroeletrônicos são compartilhados com peças americanas e peças chinesas, tá? Se um está aumentando para o outro, então com certeza vai ter um aumento, tá, gente? E especificamente sobre o mundo dos drones, gente, vai acontecer uma mudança significativa de mercados, né? Como será essa mudança? Muita gente sabe que a DJI detém hoje 96% mundial dos drones de consumo. Drone de consumo, gente, é drone amador, tá? É drone para amadores. O Air 2, Air 3, os Mini, né? A série Mini, os Avatar, né? O profissional da DJI, né? É o Air 3 Cine, agora vai ter o Air 4, né? Mavic, né? Aliás, Mavic 4, né? É drone profissional, tá, gente? Ou seja, pouquíssimas pessoas que vão adquirir essa unidade. Essa unidade, né, do Mavic 4 é específico para produção de audiovisual, produção de coisas bem sofisticadas, seja, profissional mesmo. Então é uma pessoa que vai poder gastar seus 18, 20 mil em um drone, um editor de vídeo também na faixa cara também, né? Um estúdio também, né? Então são pessoas específicas para isso. E outro detalhe, como a DJI detém o mercado, ela vai ter uma queda também na sua venda, gente. A DJI vai ter uma queda na sua venda, em detrimento eu vou dar um exemplo claro, gente. Se subiu 264%, esse drone aqui custava $1.000. $1.000. Esse drone vai para $3.600. Subiu 264%. Entendeu, gente? Mais ou menos por aí. Então, para quem antigamente, principalmente os vendedores, né? Ficam falando que o imposto do Brasil, que não é justo. Gente, o imposto do Brasil, desde 1966, antes de eu nascer, já tinha imposto de importação de 60%. Sempre teve. Teve uma época que eu tinha meus 20 e poucos anos, a gente ia importar qualquer coisa, era 60% de taxa e mais os impostos estaduais, que teve época era 22, 25, 30, pagava, normal, igual acontece hoje. Então nada foi inventado, né? Hoje o povo para politizar as coisas, né? Fala que foi o governo, eu acho graças aos influencers, eles chegam assim, né, com aquele ar de que sabe tudo, né? Foi o governo que aumentou, é o governo, mas não especifica qual governo, né, gente? Não explica nada, né, para a pessoa pensar que foi o governo que aumentou, né? Não é o que o governo aumentou, não aumentou. Por que a China não falou nada, gente? Por que não teve, os chineses não brigaram, não teve sanção contra o Brasil, não teve nada contra o Brasil? Porque o Brasil não aumentou imposto, gente. O imposto já tinha, gente.
O imposto já tinha. Só que o volume de produtos que vinha para o Brasil era tão grande e a estrutura que o Brasil tem para fiscalizar era mínima, então só passava 10% da fiscalização, mas o imposto e as regras sempre houve. Aí vem um com, que não sei o que, portaria não sei da quanta, portaria não sei de onde, $100. Isso aí, gente, muita gente entrou na justiça, perdeu feio. Portaria não vale absolutamente nada, né? Vale a lei, né, de 1966. E o ano passado, né, recentemente, o Congresso Nacional tirou, Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, certo? Votaram e aprovaram, né, tirando a isenção dos $50 para o brasileiro, tá, gente? Foi o Congresso que votou, tirou a isenção. Não acrescentou mais nada, tirou a isenção dos $50. E outra coisa, né? Governadores como Tarcísio de Freitas, Caiado, entre outros, que nos estados de Goiás, eu estou falando que eu moro em Goiás, tá, gente? E a gente tem muitos amigos também no estado de São Paulo. Não tinha ICMS de produtos importados. Não tinha, nunca teve. Aí, de repente, né, os governadores acharam tão bom que cobrar imposto, que, gente, o político é criar imposto em cima do povo, tá, gente? O político, esquerda, direita, centro, não importa. Ele quer criar imposto em cima do povo, taxa, imposto, que seja o que for, certo? O povo tem que pagar alguma coisa, né? Enquanto o povo não mudar isso, não começar a votar em pessoas que, para aumentar a renda e a capacidade do povo, comecem a diminuir taxas e impostos em cima do povo, o Brasil vai ser sempre esse paizinho, tá, gente? Às vezes os americanos chamam paizinho de merda, né? Não está muito atrás não, tá, gente? É um país dependente de tudo. Depende de tudo, de tudo. Aí muita gente, que os fazendeiros, que nós é celeiro do mundo, celeiro do mundo entre aspas, né, gente? Tem muitos países hoje em dia ninguém é detentor de nada. Tem muitos países que fornecem, principalmente alimentos, principalmente na África, tá? A China tem investido pesado, certo? Para ter outros fornecedores, tá? E o Brasil está começando a sentir, né? Esses outros fornecedores. Igual teve o auge, né? O auge do café, o auge da banana, né? Do açúcar. O Brasil já foi detentor disso tudo, né? O Brasil já foi um dos maiores exportadores de café, de açúcar, fumo e etc, né? O que aconteceu? O Brasil continua pobre, os fazendeiros enriqueceram e o país continua pobre do mesmo jeito, né, gente? Saindo um pouco da história, né, gente, isso é história, né? Isso aí é muito complexo para mudar assim de uma hora para outra, vai demorar décadas ou gerações, né? Então, o que compete a nós hoje é falar um pouco sobre tecnologias, igual nós estávamos falando, né? A DJI vai perder mercado americano, porém, como ela é uma empresa gigantesca que tem no mundo todo em várias áreas, o impacto para ela vai ser pequeno. Vai ter um impacto, mas vai ser pequeno. Porém, empresas que nem a FIME, a Hubsan, a Cefry e todos aqueles drones baratos de brinquedo vão sofrer um abalo gigantesco, né? Não sei se vocês sabem, essas empresas pequenas que eu falei, Hubsan, Cefry, FIME, o pouquíssimo, juntando tudo, não dá 1% de participação mundial, tá, gente, nas suas vendas. E desse 1%, 99% desse 1%, 90% desse 1% era para o mercado norte-americano. Ou seja, vai aumentar muito o custo desses produtos, porque como você tem uma produção em série, em alto volume, você consegue baixar o custo de produção, baixar o preço do produto. E quando a demanda diminui a demanda, aí você vai ter que fabricar menos.
e fabricando menos, você vai encarecer esse produto, certo? Então, essas marcas infelizmente, estão à extinção, né? A não ser que nem vai acontecer na China. Várias firmas de grande porte vai começar a engolir ou adquirir essas pequenas que vão entrar em falência, né, gente? São pequenas empresas, pequenos negócios, pequenas fábricas vão ter que ser adquiridas pelas gigantes. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Quando a demanda, na realidade, que nem a gente fala, né? Só os fortes sobrevivem. Os fortes sobrevivem porque tem uma estrutura, né? Tem tempo de mercado, né? Tem confiabilidade, né? Tem mérito, tem preço, tem assistência técnica, etc, 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 etc. Não adianta eu puxar o saco do DJI, né, gente? Porque uma empresa que tem 90, 96% do mercado não precisa puxar o saco, né? A gente está vendo que 96% a 90% do consumo no mundo é de drones da DJI, certo? Então, esses restantes, Film Hub, Cefrai, sopa de letrinha, muitos vão desaparecer. E muitos vão ser adquiridos por essas outras, a gente, que nem eu falei para vocês, pela DJI que seja, né? Hoje é a maior na China, né? Então provavelmente vão ser engolidas pela DJI. Está se falando em várias fusões de marca de smartphone e eletrônicos em geral na China, tá? Uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, lá na China, você faz um projeto numa fábrica, você quer uma placa core. Na outra fábrica você quer uma carcaça. Noutra fábrica você faz outro produto. E vai juntando tudo. Então, gente, lá na China você já aconteceu de você comprar um produto de nome e marca diferente, mas na realidade é o mesmo produto. É porque eles compram, vamos supor, a placa de um fornecedor só. Então aquele fornecedor fornece para uma ampla gama de fabricantes, entendeu? Então acontece isso. No caso da DJI, especificamente a DJI, ela tem fábrica para tudo, tá, gente? Bateria, placa core, tudo numa independente, tá? E a produção dela é automatizada, robotizada. Então ela já cortou todos os custos possíveis. E essas outras empresas não, vão sofrer muito, hein? Anota o que eu estou falando, essas marcas FIME, Hubs, Cefrai, sopa de letrinha, se não desaparecerem do mercado, principalmente do mercado brasileiro, vão sofrer muito, hein? Que o grande comprador dessas marcas, né, apesar de juntando tudo não dar 1%, era o mercado norte-americano. E o mercado norte-americano é aquilo que eu falo. Você vai deixar de comprar, o drone subiu lá também, tá? Você vai deixar de comprar um drone confiável, de uma marca confiável, de quem é detentor de 90, 96% do mercado, para comprar um drone de experiência, de teste, um drone que quase o preço igualando ao de marca conceituada, né? Isso aí ninguém faz, né, gente? Só quem tiver muito dinheiro sobrando para jogar fora, né? Então a realidade é essa, tá, gente? Eu não nego a realidade que eu falo aqui, tá? Por quê? Porque eu não tenho marketing de DJI, de FIM, de Hubs, então eu posso falar abertamente o que eu quiser no meu canal, tá, gente? Não sou dono da verdade, né? Mas é mais ou menos a realidade é essa que eu tô pintando aqui, tá? Eu tô pintando essa realidade. Mas não é só no mundo dos drones, não. Computadores, tudo que é eletrônico, tá, gente? Peça de carro automotiva e por aí vai. Hoje em dia a eletrônica domina tudo, né, gente? Então vamos passar por um aumento real de dólares em cima de produtos eletrônicos, certo? Vai ter muitas fusão de marcas, de empresas. Muitas empresas vão sair da China americana, vão voltar para os Estados Unidos, né? Ou seja, o custo
é muito maior, gente, é muito maior. Gente, hoje em dia, eu tenho amigos que moram nas cidades principais, cidades chinesas, inclusive eu tenho amigos que trabalham na fábrica da DJI, na cidade de Guangdong, né? Não sei se eu pronunciei certo, né? Eu não sei falar mandarim, né? Mas tem uns aí que não sabem falar inglês e inventa falar inglês, né? Mas enfim, né? Mas enfim, né? O salário mínimo nas grandes cidades chinesas hoje chega a ser salário mínimo, tá, gente? Chega a ser o dobro do que o Brasil paga. Aqui está na faixa de 300 dólares, até menos, né? 200 e pouco. Vamos pôr a 6 reais por dólar, né? 200 dólares dá 1.200, né? 200, então dá 230, 240, né? Dólares o salário mínimo brasileiro. Na China está na faixa de 400, 500, 550, né? O salário mínimo das grandes cidades. Então aquele mito que foi esparramado principalmente pelos americanos, que a mão de obra barata e tal, e etc, né? O problema é o seguinte, gente, que 500 dólares, que seja na China, 500 dólares de salário mínimo, é muito menor do que 1.500 dólares a 2.000 dólares nos Estados Unidos. Então, o salário mínimo chinês, que seja 500 dólares, é 3 vezes mais baixo que o salário mínimo americano, que em alguns casos pode chegar a 1.500 dólares. Se você transferir o parque industrial da China para os Estados Unidos, tudo vai aumentar. Vai aumentar o custo de produção, pela mão de obra, pelos impostos. Tá bom, minha gente? É diferente. O sistema, como o povo às vezes esquece, comunista, tá, gente? A China é comunista, tá? É o Partido Comunista Chinês, tá? Que deve ter um poder na China, tá? E na figura máxima do Xi Jinping, né, que é o seu presidente, tá? Muitas vezes diz que a pessoa compra da China, os fazendeiros vendem para a China, né, bate palma e tudo mais, mas eles têm tanto ódio dos comunistas, né, que deveriam parar de... Ô, fazendeiros, parem de vender produtos brasileiros para a China, gente, em retaliação aos comunistas chineses, tá? É até ser hilário, né? Nos grupos do agronegócio falam mal do comunismo, mas vendem para o comunista, né? É o Brasil. É o Brasil, o partido é esse, né, gente? O partido é esse. Esquerda, direita, o partido é esse, ó. Do agronegócio, o partido também é esse, né? Enfim, gente. Então vai encarecer vários produtos, né, gente? Eletrônicos. Não vai ser por agora, tá, gente? Por enquanto, as cadeias produtivas ainda detêm grande estoque. E antevendo o que ia acontecer, muitas grandes empresas, principalmente as high-techs, importaram grande quantidade de produtos, né, da China para lá. Então, alguns meses vão segurar os preços, né? Mas vai ter aumento de custo, sim, de eletrônicos, tá, gente? E vai ter muitas fusões na China. Muitas empresas vão desaparecer, vão ser engolidos por outras, vão ser comprados por outras. Outras vão falir mesmo, tá, gente? Isso é fato. Isso é fato. Você não tem como substituir um mercado consumidor da noite por dia. Demora tempo para você reconstituir aquele mercado que foi perdido. Tanto em relação dos americanos com os chineses, como dos chineses com os americanos. No meu ponto de vista, tá, gente, o mal das pessoas é esse que eles falam nos canais de YouTube, os influencers, e acham que são donos da verdade. Não é bem assim, tá? Eu, humildemente, minha opinião, acho que quem tem mais a perder é os americanos, porque o mercado chinês é de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, está em franca expansão, então tem muito por crescer ainda. E o mercado americano já está saturado, né, gente? Está saturado, com a renda em queda,
Na minha opinião, o que acontece com o governo Trump é praticamente um desespero dos Estados Unidos para não quebrar, certo? Então eles estão tentando segurar as pontas de todo jeito para não quebrar, porque fica muito. Se a notícia mundialmente correr que os Estados Unidos quebraram, né, vão abalar o mundo, e a metade do mundo ou o mundo inteiro vai quebrar junto, igual, entendeu? Igual a grande recessão de 1929, que nenhum de nós, eu acho, não era nascido, né? Começou da mesma forma, o governo americano aumentando as tarifas de importação. O que aconteceu? Deu um crash na Bolsa de Nova York, levou o mundo à recessão de 1929, certo? Então, tudo pode acontecer, tá, gente? Tudo pode acontecer nos próximos meses, né? E é isso, a democracia nos ensina isso, que às vezes o povo escolhe errado, né? Às vezes na impressão que a gente vê no restante do mundo, que as pessoas que querem ansiosas por mudanças e etc., acabam escolhendo pessoas erradas, né? Para determinados cargos no mundo, né? Tanto para presidente, para governador, para que seja, tudo, né? E as perspectivas, gente, para o nosso Brasil, tanto faz esquerda, direita, centro, não são animadoras. O Banco Mundial projeta que daqui a 50 anos, o Brasil vai ser a 10ª economia do mundo, gente. Gente, isso para mim é um absurdo, porque o Brasil já figurou entre a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, ou seja, nós hoje estamos na 10ª, 11ª, me parece, é um negócio assim. Ou seja, daqui a 50 anos nós vamos estar em 10º lugar. Além de ser para mim uma estagnação, é um retrocesso para uma economia que já foi até a 5ª maior do mundo. Quem é que vai ocupar os lugares, gente? Pelo Banco Mundial e o FMI, a China vai acomodar-se em primeiro lugar, seguido pela Índia, gente. A Índia vai se tornar a 2ª maior economia do mundo. Os Estados Unidos em terceiro, em declínio, né, caindo. E pasmem, gente, Egito, Nigéria, né, à frente do Brasil. Filipinas, gente, na frente do Brasil. Gente, as perspectivas que é traçada para o Brasil não é nada animadora, né? No meu ponto de vista, nós precisaríamos de um presidente que unisse o povo, um presidente desenvolvimentista, ou quase não sai, que faça o desenvolvimento do país, enxugar a máquina pública, no meu ponto de vista, tá, gente? Enxugar a máquina pública, diminuir a máquina pública, os municípios, estados deveriam contratar pessoas não está na Constituição hoje em dia, né? Pode contratar pela CLT, porque o que acontece, gente, no serviço público, né? Quando eu toda a vida me criei e sou da iniciativa privada, tá, gente? Eu já trabalhei na indústria, comércio, construção civil e prestação de serviço. Então eu conheço todas essas áreas bem. Qualquer dessas áreas que eu falei, quando tem uma crise, quando tem um aperto financeiro, você dispensa funcionários. Você dispensa, reduz despesa e se recupera. E lá na frente você recontrata novamente. O que acontece com os municípios, estado e a própria União é que não tem como fazer isso de uma forma mais efetiva, né? O serviço público, ele se torna, a maioria fica refém ali, você entendeu? Não tem como livrar. A pessoa, ela tem na cabeça que ela passou no serviço e ela vai aposentar ali. Então o município, o estado, que seja, não tem como cortar esses gastos. Porém,
Se for pelo regime da CLT, sim. Que aí você vai contar. E outra coisa, né? Não é todos não. Tem funcionários públicos excelentes. Mas tem uns também que só vão para receber. Isso é fato, né, gente? Então, no regime CLT, quem trabalha bem permanece no emprego. Quem trabalha mal é rua, né? E se aquilo não estiver produzindo, você substitui por outro que produza. Então, começa, do meu ponto de vista, começa por aí. Outra coisa, aumentar a renda do povo. Como que você aumenta a renda do povo? Aumentando o salário mínimo. Só que, tem um outro detalhe, gente. O salário mínimo é vinculado em tudo. Tudo. Você aumenta 10% do salário mínimo para o pobre, o rico também vai aumentar 10%. Então é vinculado. Então tinha que desvincular o salário mínimo, já foi pensado nisso, tá, gente? Tanto na esquerda como na direita já pensou nisso, tá? Desvincular o salário mínimo, mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer isso, né, gente? Desvincular o salário mínimo, dar aumento só para a classe, quem ganha salário mínimo mesmo, e não repassar os aumentos automáticos para outras categorias. O que acontece? Você fortalece quem ganha salário mínimo, aumenta a renda, que é o que mais produz bens e serviços e consumo no Brasil, né? Que é os pobres, né? E segura um pouco, né? Para a desigualdade não ser tão grande, né? Para equilibrar um pouco. Tendo esse equilíbrio, aumenta a demanda, aumenta o serviço, aumenta tudo. A indústria produz mais, que a pessoa vai ter mais renda para utilizar. Outra coisa também, gente, diminuir impostos e taxas. O Brasil é um verdadeiro absurdo de taxas e impostos, municipais, estaduais, federais. Você pode ver que seu vereador é uma taxa de luz, é uma taxa de lixo, eles sempre estão inventando uma taxa. Para dar um carimbo no papel ali, é a taxa de alguma coisa. Entendeu? Então, diminuindo taxa, diminuindo cobrança de impostos e tal, o pessoal aumenta um pouco a renda e aumenta seu consumo. Né? Então é por aí, tá? É por aí. Né? E com que base que eu falo isso, tá, gente? A gente já trabalhou, né, na área de economia, na área de contabilidade, né? Então a gente sabe daquilo que está falando, né? Tem noção daquilo que está falando, né? Mas eu estou falando uma área específica, né? Crescimento econômico do Brasil. Porque eu como brasileiro, eu acho uma vergonha daqui 50 anos meu país continuar no meu patamar que está hoje, né? Estagnado, né? Eu acho... e é fontes confiáveis, tá, gente? FMI, Banco Mundial e parece que Gordon Sachs, né? É um negócio assim. Então a previsão é essa. Se não mudar nada, né, gente? Quando é feita esse tipo de pesquisa, os autores que fazem isso levam em consideração até quem vai ser o presidente, quem vai ser os possíveis presidentes do Brasil daqui a 50 anos. Então, pelas escolhas que o povo vão fazer, vai continuar o país estagnado. Um presidente desenvolvimentista, quase saiu, ele além de fazer essas reformas, deveria... hoje em dia tem um PAC, né? Mas o PAC que o governo de hoje faz é bem aquém daquele PAC, né? do governo Lula 1, né? Lula 2, principalmente o Lula 1, né? Isso ajudou muito o país a crescer, gerou muito emprego, o Brasil deu um pulo para a quinta economia do mundo, tá, gente? Isso aí é fato, não é propaganda política nem nada, é fato. Só a pessoa pesquisar. Parece que na época nós passamos a Inglaterra, se não me engano, né? E de lá para cá a gente só foi desandando, né? Desandando, né? Hoje em dia o Brasil deveria aprender como lição
o que está acontecendo no mundo de hoje. E o mundo globalizado acabou, deu um cavalo de pau. O Trump deu um cavalo de pau com a globalização. Com cada país que se vira. O Brasil hoje não tem tecnologia eletrônica, nada, está iniciando novamente no Rio Grande do Sul, um polo que tem lá. O Brasil já foi grande na eletrônica, na siderurgia também já foi um dos grandes, né? Na agricultura em determinadas áreas. Hoje em dia, gente, o Brasil só planta para a China. A realidade é essa. Os grandes fazendeiros, o agronegócio brasileiro, os grandes só plantam para a China. Só os pequenos e os médios que produzem para o mercado interno para o povo não passar fome. A realidade é essa, tá, gente? Podem não concordar, né? Mas é isso, para a pessoa pensar e pesquisar, tá? Isso é bom, né? Que a pessoa pensa. Toda vez que uma pessoa falar alguma coisa, gente, igual eu estou falando, né? Eu falei que eu não sou dono da verdade, a pessoa pesquisa, abram suas mentes, vão pesquisar dentro daquele tema que eu estou falando, né? É bom demais, a gente aprende muito. Bom, minha gente, igual eu estou sempre aprendendo, tá? E aí, deixem nos comentários o que vocês acham, né? Desse aumento generalizado de produtos eletroeletrônicos, sobre o Brasil, né? O país que nós moramos, né? Que daqui a 50 anos vai continuar em a décima economia do mundo, né? Vamos ser passados pela China, nós já fomos passados, vamos ser passados pela Índia, Nigéria, Egito, né, e Filipinas, né, gente? O que vocês acham disso, hein? Deixem suas opiniões nos comentários, tá bom, minha gente? Né? Mas enfim, gente, meu tchau, obrigado e um ótimo início de semana, né? Terça-feira para todos vocês. Até mais, obrigado a todos, fui!